E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia eletrizante no Brasil. Tagliaferro concedeu uma nova entrevista, agora pro Estadão. Obviamente a gente vai falar sobre isso, já é o primeiro assunto do vídeo de hoje, enquanto o Verdivaldo não aparece com a parte 11. E essa entrevista tem algumas respostas interessantes que ele deu. Talvez a resposta mais interessante de todas é quando ele fala sobre estatística. Ele fala sobre estatística e fala sobre direita versus esquerda. Talvez até você já tenha visto algo sobre isso. E ainda, nessa primeira parte, saiu aí também uma nota interessante na CNN, que se junta a várias notas que saíram nos últimos dias sobre algumas percepções no mundo jurídico, sobre como as coisas estão. Tem que talvez pisar um pouquinho o pé no freio. E também saiu algumas coisinhas ligadas àquele conflito em paralelo que envolve emendas, Arthur Lira, Centrão versus Executivo versus Judiciário, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar sobre isso. Aí depois, tem que dar tempo, óbvio, vamos falar sobre o caso da censura. Ontem o Marçal foi censurado, não tem outra forma de falar sobre isso. Aí eu quero pontuar umas coisinhas pra vocês, mostrar algumas coisas bem tristes que estão acontecendo no Brasil, né? Ah, Brasil. E aí depois a gente vai pra parte mais polêmica. O dia de ontem foi cheio de coisa. Marçal aí cobrando que Bolsonaro seja homem. Seja homem, Bolsonaro. E falando aí um monte de coisa, subiu o tom. 2 dias atrás, ele falou que ia poupar Bolsonaro. Agora não tem mais nenhuma poupada. Agora é isso aí. O bicho tá pegando. E olha que ainda tá o quê? Umas 5 semanas da eleição. E dá tempo no fim, acho que não vai dar. Tem as queimadas aí que estão uma coisa avassaladora em São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade na América do Sul. Mas acho que não vai dar tempo de comentar hoje. E depois dessa longa introdução, Tagliaferro conversou com Fausto Macedo e Raíssa Mota. Como vocês sabem, né? Fausto Macedo é o responsável pelo Estadão para fazer a cobertura da área jurídica. Um cara que tem fontes de alto nível. E aí vamos dar uma olhada. Ele conversou com o Tagliaferro, fez algumas perguntas provocativas, tipo as que a Revista Oeste fez, e o Tagliaferro deu umas respostas similares. Talvez um pouquinho melhor, outras nem tanto, mas tá ali, ó. Já botou a manchete clickbait. Não existia alternativa de deixar de fazer, diz o perito sobre as ordens do ministro. Embora negue ter vazado diálogos com juízes auxiliares do ministro, o perito Eduardo Tagliaferro teme ir para a cadeia. Em entrevista ao Estadão, ele relata sua rotina no setor de combate à desinformação do TSE e conta que a direita era mais investigada. O ministro foi procurado, mas não atendeu aos pedidos da reportagem. Eu já fiquei surpreso, né, nessa manchete. Nossa, a direita era mais investigada, quem poderia imaginar, né? Mas tudo bem. Aí, como toda entrevista, né, que sai na imprensa, eles colocam ali um resuminho com as palavras, misturando algumas falas do entrevistado, mais algumas percepções do entrevistador, e já no início está lá. Não faz sentido algum atrapalhar as investigações. Tenho interesse que os responsáveis pelo vazamento do meu telefone e sua consequente inutilização sejam identificados e responsabilizados, mas apesar disso tudo, tenho medo sim. Medo de quê? De ser preso. E eu tô com uma percepção sobre essa entrevista é da Revista Oeste. Veja que ele falou pra Revista Oeste que não tinha dado entrevista pra ninguém e não ia dar. Aí agora já deu pro Estadão também. Que garante que amanhã ele não tá em outro lugar. Aí você vê, né? O Tagliaferro não deu nenhuma entrevista até o advogado até ele contratar um advogado, até ele prestar depoimento e tudo mais. Deu pra mim que essas entrevistas do Tagliaferro, ele com certeza perguntou pro seu advogado o que é que ele acha. E eu acho que vendo aí ele, que tá com medo de prisão, etc, tudo mais, eu acho que ele tá aproveitando o espaço que ele tem na imprensa pra tentar contar a versão dele dos fatos e tentar falar, ô velho, tá boa, eu não fiz nada, não me faz ver o sol nascer quadrado. Mas vamos lá, para a íntegra da entrevista. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens? Posso afirmar que não tenho relação alguma com as informações retiradas de meu aparelho, que ficou ilegalmente apreendido por 6 dias. Caberá à investigação apurar e reconhecer a minha inocência. Espero que os responsáveis por mexer em meu celular sejam responsabilizados. O senhor acha que tem como reunir provas de que não vazou as conversas, dado o tempo que passou desde a ocorrência? E aí o Tagliaferro diz, né? A absoluta estranheza desde
apreensão em uma delegacia completamente diversa dos fatos iniciais, sua forma desvinculada a qualquer decisão judicial, sua devolução sem respeito ao procedimento de deslacre na minha presença, uma certidão que demonstra que o conteúdo foi acessado e o fato de estar corrompido e impedir a migração dele para o aparelho novo são mais do que suficientes. Me parece bastante lógico que alguém manipulou o aparelho durante 6 dias. Essa explicação aqui do Tagliaferro realmente levanta alguns questionamentos. Porque o caso dele foi o seguinte, né? Ele... Cardeias... É uma cidade que começa com letra C. Não me vê o nome agora na cabeça. Aí teve o caso lá de violência doméstica. Ele foi nessa delegacia. Mas o celular dele foi para outra. E, como ele tá falando, né? Meio que pegaram o celular dele sem decisão judicial. Isso lá atrás. E aí ele fala que quando me devolve, né? E o deslacre não foi feito na minha presença. E uma certidão que mostra que o conteúdo foi acessado. Cara, é estranho. É estranho. Aí você se pergunta, mas e aí? Quem que foi que vazou? Com qual interesse? Tudo no Brasil tem alguma coisa, né? Depois de tudo que a gente já viu ao longo dos anos e revelações como essas, rapaz, tem alguma coisa aí, né? Mas beleza. Por que tu jogou o celular fora, Tagliaferro? Quando verifiquei que estava com problemas, que não existiam até apreensão, levei para uma assistência técnica. O telefone foi diagnosticado com placa lógica danificada, o custo de reparo foi impeditivo em um raciocínio custo-benefício, ainda mais considerando que já havia adquirido um novo aparelho, mais moderno inclusive. O ministro falou diretamente com o senhor sobre alguma demanda específica. O senhor se reunia com ele. Aí o Tagliaferro diz, só tive com ele em situação institucional, muito reservado, meu cargo não dava alçada para procurá-lo diretamente. Nossa comunicação era feita por meio de outras pessoas diretamente ligadas a ele e que me repassavam as demandas pessoais e institucionais do ministro. O senhor considera, aqui é uma pergunta similar ao que o pessoal da Revista Oeste fez, né? A Revista Oeste perguntou o seguinte, teve alguma ordem absurda que o senhor viu? Ele falou, prefiro não comentar. Aí o Estadão adapta essa pergunta perguntando, o senhor considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Não sou técnico para responder essa questão. Estava no TSE, as eleições foram uma loucura, a carga de trabalho absurda e uma chuva de demanda vindas de muitas pessoas. Muitas vezes tinha a sensação de que alguns pedidos não eram ligados a eleições ou com questões no TSE, sim. Tinha essa sensação, né? Mas questionei os meus superiores e me foi explicado que estava tudo certo, não havia nenhum problema e que era para seguir apenas fazendo o meu trabalho. Não questionei e busquei fazer o meu melhor, sem maiores ponderações. Espero que eles realmente estejam certos e não cometido nenhuma ilegalidade, sendo induzido ao erro. Se eventualmente fizer algo errado, espero ter a oportunidade de me desculpar. Nunca quis prejudicar ninguém e apenas executei o meu trabalho orientado por eles. Por isso que eu falei pra vocês lá no início, né? Ele não queria dar entrevista nenhuma. Aí ele deu uma, agora da outra, fala que tá com medo de ser preso. Aí quando mas e aí, você fez alguma coisa? Eu cumpri ordens. Se tiver alguma coisa de ilegal, eu fiz porque mandaram. Não sei, viu? Esse Tagliaferro tá demais. Sua exoneração te indignou? O ministro errou? Porque aqui foi um ponto levantado, você deve lembrar, né? A tese de que ele poderia ter vazado as informações em retaliação. Ele foi demitido, já que ele foi demitido, agora eu vou me vingar. E minha vingança foi compartilhar as mensagens. Aí ele diz que, rapaz, não vejo relação com o ocorrido na minha casa, com o meu trabalho, de toda forma. Acredito que a mesma pessoa que me nomeou pode me exonerar. Era um cargo de confiança e não concursado. Bom, teve umas notas aí que saiu anteriormente, né? Até na Folha. Ele tava meio chateado, né? Parece que ele não tá mais. Como o senhor conheceu o ministro Tagliaferro? Esse Tagliaferro é engraçado. Sou conhecido pelo meu trabalho junto ao judiciário. Meu trabalho foi indicado por outros membros do judiciário. O senhor se sentia pressionado, Tagliaferro? Como falei, era uma chuva de demandas. Pessoas poderosas, midiáticas. Claro que isso me deixava apreensivo, mas dado que eram ordens do ministro e como respeito muito ele, fazia o melhor para atender totalmente a demanda.
Imagina o clima, né? Rapaz, deve ter sido realmente uma confusão gigantesca. Quem acompanha as eleições de 22, eu. Qual era a orientação do ministro? Cumprir as suas ordens com celeridade, conteúdo robusto. Não existia alternativa de dizer não ou deixar de fazer o que era mandado. Várias vezes trabalhávamos de fim de semana. Precisávamos voltar em emergência para trabalho presencial em Brasília. Se reunia com os juízes auxiliares do ministro. O que eles queriam? Sim, queriam cumprir as determinações. Eles também eram muito pressionados. Quantos relatórios o senhor produziu? Rapaz, inúmeros. Não consigo nem precisar. E pelo que ele pontuou, meio que a Folha foi mostrando, realmente foi muita coisa. Havia um direcionamento... Olha, essa pergunta é boa. Havia um direcionamento, Tagliaferro, de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Aí ele fala assim, ó, rapaz, eu posso afirmar que a direita foi mais investigada sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebi demandas de investigações. Isso é estatístico. Basta olhar meus relatórios e a quantidade de perfis e contas que bloqueamos no curso das eleições. E aqui fazer um pequeno comentário, relembrar. Bom, talvez, para os olhos de algumas pessoas do que estava acontecendo, talvez eles olhavam assim, não, a gente tem um grupo de trabalho que tem X pessoas, a gente consegue dar conta dessa demanda, desse tamanho. Dentro dessa demanda desse tamanho, a nossa prioridade é, sei lá, salvar a democracia. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que não faltava o que procurar sobre a esquerda. Quem acompanha as eleições de 22 e lembra, por exemplo, do Janones, cara, o Janones aloprou, viu? E tipo o Janones tinham vários outros. O que teve de fake news de esquerda, o que teve de fake news não tá no gibi. Principalmente aí falando de Bolsonaro, associando ele a mil uma coisas. Teve aquele caso, né, do pintou um clima, um negócio que foi distorcido de uma forma abjeta. Totalmente abjeta. Mas aconteceu na época, né? Mas é o que eu disse, talvez a demanda... Quer dizer, a força de trabalho não conseguia dar conta da demanda, eles resolveram priorizar a defesa da democracia. Mas, querendo ou não, como ele disse, né? Estatisticamente, é só você olhar quantidade de relatórios, quantidade de perfis investigados, você vai ver que a direita foi mais investigada. Aí vai passando um sentimento meio ruim nas pessoas, né? Quando lê isso. Eu espero que esse clima no Brasil passe, porque tá muito ruim. O senhor está com medo, Tagliaferro? Por quê? Tem alguns receios, sim. Considerando a explicação do meu advogado, o doutor Eduardo Kuntz, esse inquérito nem deveria existir da forma como foi feito. Ele me explicou que o regimento interno da Corte prevê que inquéritos devem ser iniciados apenas pelo ministro-presidente, que deveria ter passado pelo cartório distribuidor e ser sorteado. Só que nesse caso aqui, Tagliaferro, é para defender a democracia. Então você tem que se atualizar. Acho que você está errado. E seu advogado também. Na visão dele, ao ministro, fazer ele mesmo a abertura e me colocar em uma situação de desconfiança pode ter como consequência até mesmo uma determinação de prisão. Seria muito constrangedor porque não fiz nada de errado. Espero sinceramente que isso não aconteça. E depois disso, por que não quis entregar espontaneamente o seu celular no depoimento à Polícia Federal na quinta-feira? Que acho que ele tem até um ponto. Cara, eu permiti que o Dr. Peixe, que é o delegado, tivesse acesso total e restrito. Cara, aqui tá meu telefone. Quando ele disse que queria ficar com o meu telefone, aí o Dr. Kuntz interferiu e disse que, em hipótese alguma, permitiria isso. Estávamos diante de um caso que foi iniciado justamente por conta de uma pressão ilegal, sem ordem judicial, e ele não permitiria isso. Ele fez questão de que fizesse contar em meu depoimento que o telefonema poderia ser sim entregue, mas mediante ordem judicial expressa. Fomos intimados para prestar esclarecimentos e não para entregar documentos ou arquivos eletrônicos. Ficamos das 9 às 6 da tarde na delegacia. Claramente fomos enrolados para que fosse possível chegar à ordem judicial com base no pedido de outra delegada que nem estava acompanhando a oitiva. Então dá para entender o receio. Poxa, teve o celular vazado. O Tagliaferro tá falando que não foi ele que vazou, que pode ter tido um problema aí no tempo que o celular dele ficou. Então falou, cara, eu só vou entregar meu celular se tiver uma ordem. Aí eu dou aqui e pronto. Vocês se responsabilizam. Se tiver qualquer nova confusão, vida que segue.
No depoimento, o senhor disse que deixou o celular com seu compadre para alguma eventualidade, como pagar contas da família, porque tinha aplicativos bancários instalados. Afirmou ainda que tirou a senha do aparelho porque o Celso, seu compadre, não tinha onde anotar nada naquela situação. Mas esses aplicativos de banco também não exigem senha? Sim, mas estas senhas a minha esposa possuía. A ideia era ele levar para ela, tanto é que no primeiro momento foi abordado na minha casa e depois conduzido de viatura para a delegacia. Aí o Estadão faz uma pergunta que eu fico, meu Deus do céu. Até grifei a pergunta. Tagliaferro, o senhor é perito computacional. Por que levou o celular para um técnico analisando de jogar fora? Parece até minha avó. Rapaz, mas tu não mexe, tu não joga no computador? Por que tu não conserta a televisão? Sabe? Tu não joga no computador? Por que tu não constrói um foguete? É tudo assim, é ridículo. Ele teve que explicar. Rapaz, ó, minha especialização é perícia, análise de dados. As falhas que estavam sendo apresentadas eram técnicas relacionadas ao funcionamento do aparelho. É como se eu fosse um motorista de carro e precisasse de um mecânico. Eu sei dirigir, mas não sei consertar. Pô, peraí, pô. Só porque eu trabalho no computador eu sei consertar celular. A turma do Estadão força, viu? Imagina. Olha só. O Fausto Macedo é o colunista especialista em questões do judiciário. Então, as matérias que saem na coluna dele são as que têm maior repercussão. É ele que escolhe as pessoas para falar, por exemplo, de regulamentação das redes. Como censurar tudo. Aí imagina, um jornalista desse, que não consegue entender a diferença de um cara que trabalha com computador para um técnico de telefone, um especialista em eletrônica ou eletrotécnica. O cara não consegue... Imagina um cara desse discutindo questões legislativas ligadas à internet e redes sociais. Tem como dar certo? Tem como dar certo? Eu fico lembrando... Eu li isso daqui, eu lembrei da CPI das fake news. Do CP do circo, quando o Renan Calheiros fala Bitcoin. O Bitcoin. Lembra do Bitcoin? Os caras não sabem nem o que é. Não, logo o dinheiro do PayPal, os caras ficam assim, rapaz, o PayPal. Não sabem nem o que tá falando. Louco, alucinado. Não, olha só, eles se seguem nas redes sociais. Eles curtem um ao outro. Olha, a Bárbara, ela recebeu o selinho de verificado. Aí você entende por que a turma é perseguida. Com jornalistas como esse. Ai, o senhor teme que possa ser preso, o Tagliaferro? Como eu falei, o Dr. Kuntz tem essa preocupação. Ele defende outras pessoas em casos conduzidos pelo ministro. E alguns de seus clientes já passaram a temporada presos, mesmo sem a concordância da PGR. Caso isso aconteça, na visão dele, seria mais uma oportunidade em que, infelizmente, o ministro demonstraria que se afasta ao respeito das leis e da história de compromisso da corte com as garantias constitucionais. Compareci quando fui chamado, dei todos os esclarecimentos, tenho residência fixa, trabalho com perícias para diversos tribunais do país, não faz sentido algum atrapalhar as investigações. Tenho interesse que os responsáveis pelo vazamento do meu telefone e sua consequente inutilização sejam identificados e responsabilizados. Mas apesar disso, eu tenho medo sim. Olha essa resposta. Coloca, vai ser muito injusto se eu for preso. Você vê que essa entrevista aqui eu duvido que foi aleatória. Ele com certeza falou com o advogado dele, deve ter dito, cara, é bom você falar com a imprensa. Conta aí tua história, porque se tu não contar, capaz, aí vão falar que tu é uma coisa aí. Tu podia ter falado, pra mim conta tua história. Talvez alguém escuta aí, tenha pena de tu. Aí a CNN ontem, turminha de bastidor deles, 3 que realmente são ali bastidor. O Theo Cury tem um outro, mas a Luísa Martins foi aquela loirinha que soltou a nota falando que a galera acha que o inquérito deveria terminar, né? Já tem 5 anos. Pelo bem do Brasil, pela paz, vamos arquivar esse inquérito. A Basília Rodrigues tá sempre em contato. E o Caio Junqueira tá desde sempre também, né? O cara mais antigo da CNN, dessa área de bastidores. E eles estão falando ali que a ala do Supremo e procuradores, né, a PGR, a PAI defende a sede do ministro de relatoria sobre o vazamento de mensagens. Uma ala da corte, calma, não é a corte toda, é uma ala. E integrantes da PGR defendem que o ministro deixe a relatoria do inquérito, que apura o vazamento de mensagens trocadas entre servidores da corte, do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da corte relatou à CNN, então fonte direta, ver 2 situações. Que ele saia da relatoria ou conduza a apuração com maior discrição. Esse é um cenário. Essa fonte já falei, porém, que essa hipótese como improvável. Tem 2 hipóteses. Essa aqui é improvável.
Sabe? Ah, meu Deus, é sensacional o Brasil. Ó, tem duas hipóteses, né? Uma, vai dar tudo certo. Mas essa aqui vai dar tudo certo é improvável. E tem a outra hipótese. Então, vamos aqui primeiro olhar a justificativa, né? O motivo apontado como justificativa é que ele é vítima do vazamento e não seria correto ele conduzir investigação nessa condição. Além disso, no limite, ele poderia ser também um potencial denunciado caso se verifiquem irregularidades nas revelações feitas pela Folha. Como assim? Um ministro falou para a CNN que... eu achei que estava tudo certo. A CNN mostrou nesta semana que o inquérito preocupa a corte. Há um incômodo, em parte da corte, com a exposição que o caso colocou, né, no Supremo. O ministro citou à CNN o episódio em que a condução dos inquéritos virou alvo de críticas no Congresso dos Estados Unidos. Na Procuradoria-Geral da República, procuradores também relataram à CNN que ele deveria deixar a relatoria e repetiu o que fez na investigação que apurou ofensas a ele e sua família no aeroporto de Roma. A posição de uma ala e de integrante da PGR não é unânime. Uma fonte da corte relatou à CNN não vê problemas em ele conduzir a investigação. Segundo essa fonte, nesta fase não há diferença entre quem conduz o inquérito e que o debate principal se dará a partir do oferecimento de eventual denúncia. Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Será que vai ter mais alguma parte aí do Verdivaldo? Eu acho que não sei, né? Fico me perguntando, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Né? Tinha 6 GB. Acho que acabou já. Aí a Vera Rosa traz atualizando outros eventos em paralelo. Centrão vê aliança entre Planalto, Supremo, e o Lira avisa governo que Câmara não será o patinho feio. A aliança entre o Supremo e o Palácio do Planalto incomoda o Centrão e a apoiadora de Bolsonaro. Incrível, agora tá incomodando o Centrão. Antes estava de boa. Embora a cúpula dos 3 poderes tenha anunciado um acordo no último dia 20 para pôr fim à farra das emendas parlamentares ao orçamento, ainda há desconfiança e resistências sobre esse processo de depuração. O Lira já avisou o governo que a Casa do Salão Verde não vai aceitar ser o patinho feio da história. Em conversa com interlocutores após reunião de terça no Supremo, o Lira manifestou preocupação sobre como ficará a transferência do dinheiro das emendas no momento em que negocia apoio para o candidato à sua sucessão na Câmara. No dia 16, Lira já havia despachado para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, 2 propostas que fecham cerco sobre a corte, mas ele tinha engavetado. E ficou claro que foi uma espécie de retaliação, né? Não tem o que falar. Quem comanda a CCJ é a Caroline de Tony. Então não dá nem para falar que o Lira mandou para os bolsonaristas de propósito. Não, ia para lá porque é a presidente. Caroline de Tony, aliada de Bolsonaro, pautou a análise das 2 PECs e outros 2 projetos para essa semana, né? Terça-feira agora, dia 27. Embora o Centrão, grupo comandado pelo Lira, tenha dado sinais de que ao menos uma das PECs, produzida para permitir o Congresso anular julgamentos da Corte, voltaria para a gaveta, Caroline de Tony foi outra direção. Nós sabemos que o Poder Judiciário não pode criar normas gerais e abstratas, disse a presidente da CCJ. É preciso julgar um caso concreto, de acordo com as leis vigentes. Além disso, um dos projetos que será apreciado também trata do crime de responsabilidade de ministro da Corte. O ministro não pode fazer pronunciamento político ideológico, insistiu Caroline, sem citar nomes. Aí a Vera Rosa disse, numa referência indireta ao ministro, relatou dos encadas fake news. Eu não sei, tem muito ministro. É só ele que... ele é o único que fala isso? Eu acho que tiveram outros também. A imunidade parlamentar deve ser assegurada e não se pode ter ativismo judicial. Confusão, 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 confusão. E a gente já volta nesse assunto, já já. Pra gente começar aqui. Ontem... É engraçado as coisas, né? No vídeo de ontem eu tava comentando pra vocês sobre essa história dos cortes. Eu gravei o vídeo, não tinha decisão. Não tinha decisão. Eu nem quis olhar os comentários, porque eu tenho certeza que até alguém quer falar, você tá falando, você não viu, ele já explicou isso, aquilo, outro. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho certeza que teve um desses. Eu peço nem olho o horário que às vezes sai o vídeo e que sai a decisão, né? Mas tudo bem. O Brasil, já estou acostumado.
Ontem teve uma decisão exatamente sobre a questão do campeonato de cortes, que é o método do Andrew Tate, que o Pablo Marçal incorporou à sua lista de habilidades. Ele explicou isso no Pânico, para quem não sabe. Ele explicou, lá o americano, Tate, ele falava que na época tinha 4.000 pessoas. Enfim, a Tabata Amaral viu isso e a Tabata Amaral resolveu judicializar. E tá aqui a notícia, né? Campeonato de cortes fez juiz bloquear a rede de Marçal. Só que assim, eu não consigo entender como é que bloquear a rede do Marçal vai resolver o campeonato de cortes. Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, o que é que tem a ver? Se o problema são as pessoas postando esses recortes que estão sendo pagas, por que você tem que censurar a conta do Marçal? Faz algum sentido isso? Esse negócio de bloquear a conta tá ruim no Brasil. Tá ruim. Esse negócio de bloquear a conta tá ruim. Tinha que ter, assim, uma união nacional. Gente, temos que parar com essa história de censura. Tem que parar essa história de botar o dedo e criminalizar o coleguinha. Uma coisa é se tiver um problema. Se realmente tiver ferido a lei eleitoral. Tiver ferido eleitoral, tá. E aí, qual é a punição? Porque se você tira a conta do cara pra sempre... sabe, é período eleitoral. Não tem tempo de TV. E não tem tempo da internet. Mas como é que funcionam as coisas? É bem justo. Mas tá ali. Juiz acatou a tese de que disputa para receber dinheiro em troca de disseminação de cortes de vídeos de Marçal com Marçal desequilibraria a disputa eleitoral em São Paulo. O candidato disse que decisão contra a qual cabe recurso é sem pé nem cabeça. Eu tendo até a concordar. Além do que foi pedido e aconteceu, o juiz, ele negou outros pedidos. Podia ser pior. Veja como é o Brasil. Podia ter sido pior. Na liminar, ele negou outros pedidos feitos pela equipe da Tabata, como, primeiro, bloqueio à remuneração de usuários por vídeos virais. Pronto. Gente, olha só. Uma coisa é você bloquear o Pablo de pagar essas pessoas. Mas o que tem a ver você bloquear essa pessoa de receber dinheiro? Se o cara tiver um canal especializado em corte, mas ele também fala, eu já tenho meu canal de corte, eu vou também usar meu canal para falar do Pablo Marçal. Cara, você vai bloquear a remuneração dessa pessoa, desmonetizar, isso ele tem que parar com isso no Brasil. Pelo bem de todo mundo, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender, mas tudo bem. 2. Obrigação para Pablo informar o número de perfis e pessoas que fazem cortes de seus conteúdos e o dinheiro usado para isso. Essa daí é em relação a outro ok. Notificação para as plataformas informarem os dados de quem faz os cortes. Pronto, aí já começa a ficar meio assim, né? Tá bom, mas tudo bem. A quebra de sigilo fiscal e bancário das empresas de Pablo Marçal. A Tabata já tá ali. Se esse pedido aqui tivesse vindo da Marina Helena, eu não acho que a Marina Helena faria isso. Mas se a Marina Helena tivesse feito isso, eu entendia. Falar, não, Marina Helena quebra de sigilo bancário, fiscal, ok. Não é justo. Agora, a Tabata, depois do que teve nas Americanas, do Lehman, bicho, teve a confusão do Lehman, a Tabata não deu um ai. Um ai. Cadê a Tabata pra gritar? Tem que ter aqui quebra de sigilo e não tem nada. 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 Sabe? É uma hipocrisia sem tamanho. Agora sim, esse caso eu acho que foi censura. Não acho que foi certo. Porém, entretanto, todavia, eu não vou comentar hoje, porque ontem eu estava lendo opiniões de alguns juristas de direita, onde o pessoal está entrando aí sobre a situação, e muitos deles falam o seguinte, que esse terreno aí é um terreno meio complicado. Porque eles, basicamente é o seguinte, tem algumas ilicitudes que elas são bem objetivas. Você fizer isso, vai acontecer isso. Vamos criar um exemplo assim, bem aleatório. Olha, você não pode pisar nessa faixa. Se você pisa nessa... Melhor. Infração de trânsito. Se você ultrapassa em faixa contínua, você vai ser multado. É um negócio objetivo. Você está vendo ali a faixa contínua. Se você passa, é multado. Mas aí os juízes estão falando que essa questão que envolve abuso de poder econômico, abuso de poder político, é um negócio um pouco mais subjetivo. E muitos juristas, inclusive, falaram que algumas coisas, mesmo na pré-campanha, podem entrar nesse rol de questão de abuso de poder econômico e político. Eu não sou especialista.
Eu ainda vou ler um pouquinho mais para tentar entender essa questão desse negócio dos cortes. Muita gente falando, ele fez isso antes das eleições. Ele fez isso aqui. Eu também vi isso daí, os vídeos do Pablo Marçal falando, mas também circularam nas redes sociais postagens do Discord com datas recentes, agora de agosto e julho. Mas ele não foi o Pablo Marçal. Então, eu não sei como é. Eu não sei se o Discord é dele, se não é, etc. Eu não vou comentar sobre essas questões hoje. Eu não tenho embasamento para comentar sobre isso hoje. Eu não tenho essa capacidade. Se você tem, ótimo. Eu não tenho. O que eu sei é que é censura. Eu sei. Eu acho, pelo menos. Eu acredito que é. Eu acho que tá ruim. Eu não queria, se fosse comigo, se fosse o meu candidato, que acontecesse isso com ele. Se fosse o meu candidato, eu não queria. Então acho que é censura. E Bolsonaro também. Bolsonaro comentou sobre o assunto. E o engraçado, rolou essa confusão. Aí vem o pessoal, Bolsonaro fala alguma coisa? Mas Bolsonaro é um vagabundo, não é o frouxonário. Ninguém gosta mais de Bolsonaro, velho. Eu gosto. Se vou pro velhinho cair, cairei junto. Até o fim. Tamo aqui até hoje. Pro bem e pro mal, vamos lá, Bolsonaro. Eu até coloquei um tweet aqui antigo. O tweet de cima tá ali, né? Isso foi o de ontem. Independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando a rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado, pô. Só quero deixar bem claro, independente de quem seja, eu não concordo com a censura, tá ok? Já falamos mais cedo em entrevista e sempre foi nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço. Vocês querem me cobrar? Cobra, isso mesmo. Cobra todo mundo. Vamos cobrar. Essa postagem aqui abaixo, eu quero fazer um convite. Vocês que têm mais tempo, mais disposição, gostam de cavar as coisas, procure essa postagem de Bolsonaro. Se você escreveu o que está escrito, em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, incluída as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou em Cuba. Você vai achar. Quando você achar, se você tiver Twitter, lê os comentários. Aí o engraçado é o seguinte. Tem uma galera específica, que no passado, sei lá, talvez não conseguiu o que queria. Ou talvez foi demitido e nunca superou a demissão. Aí eu tava lendo esse vídeo de Bolsonaro, isso daqui o Bolsonaro fez em resposta ao vídeo do Santos Cruz que viralizou na época. E aí é a mesma coisa que tá acontecendo agora. E aí, Bolsonaro, você não manda nada? Você não manda em nada, né? E aí, não vai demitir, não? Faz alguma coisa, Bolsonaro. O tempo passou e Bolsonaro acabou tendo razão no final do dia. Muita coisa até foi revelada depois. Viu que o negócio é um pouco mais complexo e o Santos Cruz foi embora do governo. Aí o engraçado é que agora, no presente momento, a galera que tá... Uma dessas pessoas que estavam cobrando o Bolsonaro se pronunciar é exatamente a pessoa que falou isso. Tem um comentário daqui de Bolsonaro, o cara falou assim, ó, teus chefes deixaram você publicar isso? Você abandonou as pautas que o elegeram? As mesmas coisas que estão acontecendo agora. Aí eu cliquei no perfil. Tá falando a mesma coisa agora em 2024. Daí não adianta. Eu tô olhando pra situação que a gente tá vivendo agora, sem querer ser chato já sendo. Eu acho que pela quarta vez, eu tô vendo a mesma coisa. A mesma coisa acontecendo pela quarta vez. Primeira foi após a Vaza Jato, a revelação, a forma como as pessoas reagiram em relação ao que estava sendo revelado. A galera meio que não quis prestar atenção. A segunda, sem que o pessoal nunca esperar e botar a bola no chão. A segunda vez, o pré e pós, na verdade foi muito pré, 7 de setembro de 21. Ali foi a primeira vez, foi no pré, que eu falei que eu era da tropa dos covardes. Que a galera tava muito coisa, que foi a época do Zé Trovão, confusão, tudo mais, enfim, Sarah Winter, Roberto Jefferson. E no pós-eleição 2022. O pós-eleição foi o mais intenso de todos. Eu lembro que eu fazia alguns vídeos, chegava os comentários assim, você não vai falar
dos assuntos importantes. Eu falo, cara, qual é o assunto importante? Eu falo, eu não vou falar de algo que eu não tenho informação. Eu não tenho fonte, não tenho nada, vou ficar aqui inventando coisa pra lavar a alma. Não vou, não vou. E eu sinto que tá mais ou menos assim agora. Mas vamos lá. O André Marsiglia, esse é jurista. Esse é jurista mesmo. Eu sou o cara que acha que é censura porque eu acho que é. Mas ele tem estudo pra falar. Mas ele tá ali, ó. Não importa o mérito discutido, suspender perfis, sobretudo liminarmente, é censura prévia, pois impede manifestação futura, e o judiciário não tem bola de cristal para adivinhar ilícitos. Não espanta o nosso judiciário agir dessa forma, espanta políticos fazerem pedidos desse teor. Parabéns para Tabata Amaral. Parabéns, Tabata. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Aí agora eu quero pegar essa situação e começar a levar para outro lugar. Eu sempre falo para vocês que uma das coisas que é muito caras para mim é essa história de como nós chegamos aqui, nos problemas. Que ninguém relatou tão bem quanto eu, de forma tão minuciosa. Como surge esse processo, pelas mãos do MBL, do Sequayan, Gentili, tudo que rolou, sempre das fake news. Eu tenho tudo isso, sempre gosto de contar essa história, relembrar, pra gente não voltar pros mesmos problemas. Pra vocês verem como... Hoje eu nem fiz questão de apagar quem é a pessoa. Porque eu acho que já tá ficando muito ruim as coisas. Gente, você apoia o Pablo Marçal, beleza. Mas sabe no boxe e na luta, quando diz que não vale golpe baixo, ou seja, da cintura pra cima, tem que ter um mínimo de respeito? Cara, esse perfil aqui era um perfil que era de direita. É de direita. Vou falar que não é de direita. Nunca foi pro Lula. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Olha o que as eleições de São Paulo estão gerando nas redes sociais. Esse cara botou a foto da Bárbara, que vocês conhecem a Bárbara, do Dom Lancelotti. Eu comentei muita coisa dele. Da Tsuki, também sempre estou comentando. E da Luli. Tem até um recorte que ela postou ontem que eu vou usar em vídeo. Essas 4 pessoas. Aí ele fala que é o seguinte: máfia digital do Bolsonaro. Poxa, cara. Se a tese do gabinete é uma máfia digital, perfis responsáveis por tentar forçar um cancelamento ao Pablo Marçal e a todos que discordarem do mito. Só faltou chamar de Mave, igual Danilo Gentili. Aí a Bárbara fala assim, poxa, cara, máfia digital? Engraçado que quando eu postei o vídeo do Fica em Casa, dizendo que eu nunca esqueceria o que o Ricardo Nunes fez, eu fui chamada de agente do Pablo Marçal. Aí eu postei a arregada do Pablo e agora eu sou agente do Bolsonaro. A verdade é que se minha crítica vai em encontro da sua, eu sou criminosa. Triste demais o endosso que você dá a toda a perseguição que todos estão vivendo. Máfia digital, cara, que sacanagem. Aí a pessoa vai lá e dobra a aposta. Disseminadora de fake news, com 2 milhões de seguidores, tinha que ter um mínimo de honestidade intelectual. Isso não é a primeira vez que acontece, gente. Isso pra mim tá muito triste. A decisão ontem foi puramente por conta da Tabata Amaral. O cara coloca aí no vídeo do Eduardo Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro tá se queixando que os vídeos dele estão sendo manipulados. Adivinhe quem está envolvido com a derrubada das redes sociais do Pablo Marçal. Ele não afirma que foi Eduardo Bolsonaro, mas coloca a pergunta de interrogação. Você vai ler os comentários. Nunca acreditei nessa família, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Poxa, vamos vencer a eleição, mas sem golpe baixo? Quando eu acordei e vi o que aconteceu, eu fiz o tweet ali de cima. O cara tinha acusado os outros de possuir um sistema organizado para ataques. Hoje pela manhã, algum de seus seguidores estavam acusando pessoas conhecidas na direita de serem membros de uma máfia digital. Que foi aquele... Eu vi aquele tweet de noite. Eu deixei uma resposta, eu falei, pô, bicho. Aí não, velho. Máfia... Sabe, fica parecendo que quer colocar a Bárbara na cadeia. A Tsuki na cadeia, o Lancelotti, a Luli. Poxa, gente, é assim que vai ser as coisas agora na direita? Você não apoia o Pablo Marçal, você tem que ir pra cadeia, você é uma máfia digital. Poxa, pra mim isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Essa turma aí, político, tá todo mundo de boa. E aí, vai entregar? Não, tem que perseguir fulano, ciclano, beltrano. Poxa. Aí eu termino falando o seguinte, cara, tentou criminalizar os outros e o karma voltou. Jamais ajude a censura. Jamais ajude a censura.
Você vê que eu no final tô dizendo, cara, jamais. Mas nunca na vida faça isso. Se tu abrir esse tweet, vai ter gente falando o seguinte, só porque você não gosta do Pablo Marçal, você agora apoia a censura dele. Eu falei, poxa, velho. Poxa, bicho. Poxa, eu tô falando que eu sou contra a censura, bicho. Aprende a ler, gente. Aí eu recebi o seguinte comentário. Ele não acusou de possuir sistema organizado, só falou que o Carlos e outros ligados a ele estão atacando, o que é verdade. Só quero saber o que ambos irão ganhar com essa rixa. Se o Carlos, que não tem nada a ver com a disputa para prefeito de São Paulo, parar, Marçal vai ficar na dele. Aqui é outro ponto que eu acho também muito injusto. As pessoas nessa eleição, elas estão assim, sem querer entender. Eu acho que as pessoas não querem entender. Não, o Marçal falou isso, eu prefiro acreditar no Marçal. Pessoal, esse vídeo aqui de baixo, ele é do dia 4 de julho. 4 de julho. Não é é só o Carlos parar. Cara, o Carlos por diversas vezes falou, irmão, tira meu nome de tua boca. O Pablo Marçal que tá atacando o Carlos desde julho, gente. Pessoal, isso aqui eu não tô te mandando votar no Ricardo Nunes, não. Mas a gente, agora na direita, vale tudo. Vamos abandonar a ética, a verdade, os valores, tudo. O importante é eleger Pablo Marçal. Não importa se foi ele que começou, o Carlos que tem que parar. Poxa, cara, eu acho sacanagem. Aí o cara diz, não, ele não falou que tem um sistema, etc, tudo ele não. Vamos ouvir o que foi que o Pablo Marçal falou. Eu peguei só o pedaço. Tem algumas pessoas dentro do bolsonarismo, tipo o Carlos Bolsonaro, que usa o sistema dele lá para ver se me ataca, para ver se eu me levanto contra o pai dele. Eu não vou levantar. Tem algumas pessoas... Eu não vou levantar contra o pai dele, né? Vamos ver até o final do vídeo, viu, Marçal? Foi até bom esse final, vamos ver até o final do vídeo. Então, gente, pelo amor de Deus, você quer votar no Marçal? Você vota no Marçal. Não precisa votar no Ricardo Nunes. Ricardo Nunes fechou tudo, Agenda 2030, Globalista, Soninha na parte da educação, Aldo Rebelo comunista, quem mais tem? Esconde Bolsonaro do Santinho, tem cara de peixe morto, quem mais que ele tem? É feio. Foi pró Fica em Casa que eu já falei isso. Que mais? Tudo isso aí. A minha preocupação é como as coisas estão indo. As pessoas estão relativizando alguns problemas. Aí, eu peço a vocês até... Eu sempre dou uma lida nos comentários. Eu não respondo, porque se responder um pode responder outro, até começa a virar muito confusão. Mas eu sempre tô lendo. Você que tá insatisfeito, se você puder de coração, coloca nos comentários, me dê uma resposta. Eu realmente queria essa resposta. O Carlos compartilhou o tweet do Jair e fala assim, ó, apoiado sempre. Um abração, pai. Apoiado o quê? O tweet do Jair falando que ele nunca apoia a censura. Aí veio um rapaz chamado Lucas Sena falar o seguinte, esses filhos do Bolsonaro são péssimos pra direita. Aí o Carlos fala assim, rapaz, amigo, tu pode me ajudar? Onde exatamente eu faço tanto mal pra direita? E se vocês puderem me ajudar, eu também queria entender. Pelo que eu lembre, eu não fiz campanha pra ninguém em São Paulo. Apenas expus fatos verdadeiros frente ao debate e sempre disse que cada um vota em quem quiser. Eu não compreendo o motivo de direcionamento tão raivosos em relação à minha pessoa o tempo todo. Eu procuro apenas colocar os fatos numa boa. Jamais ultrapassei a linha que estão fazendo comigo. E se quiserem continuar, que continuem. Sem problema algum. Não acho isso ao acaso. Mas que sejam felizes de verdade. Minha consciência está muito tranquila. Um grande abraço. E eu peço a vocês, gente, me contem o que é que o Carlos Bolsonaro fez. Construa a linha do tempo. Me conta aqui nos comentários. Eu quero entender, pô. Pra ser justo, pra falar, não, velho, beleza. Agora eu tô contra o carro. Porque eu tô atrás minimamente da verdade dos fatos. Só isso pra entender. Não quero ver injustiça. Não quero ver injustiça. Aí, eu falei que iria voltar ali na questão do dia 7. Na boa, nenhum problema quem quiser seguir nessa linha. Mas eu sinto o seguinte, a má vontade, porque existe uma má vontade às vezes, mas eu acho que tem uma má vontade com o Bolsonaro. Por outro lado, existe uma boa vontade tão grande com outras pessoas. A turma agora fez a manifestação, né, pro dia 7. Aí o Cleitinho fez a live com o Pablo Marçal ontem. Aí vê o que o Cleitinho tá falando. Eu quero chamar a atenção aqui de toda a população de direita. Você que é de direita. Dia 7 de setembro, você está indo para a Avenida Paulista para se manifestar contra o ministro Alexandre de Moraes. Para quê?
pela questão de liberdade de expressão, pela questão da democracia. Então eu vou pedir para você todo. Eu vou pedir para toda a população de direita e quero que esse vídeo viralize essa live nossa para todo o Brasil, para toda São Paulo. Vocês vão levar agora. Então, já que vocês defendem a liberdade de expressão, já que vocês defendem a democracia, vocês vão levar uma plaquinha de M, para fazer o M lá na Avenida Paulista. Fazer um M na Paulista? Poxa, sabe, uma manifestação que era em torno de uma pauta já tá ganhando agora contornos eleitorais. Eu não tô mandando você levar a placa do Ricardo Nunes, não, nem da Marina Helena, nem da Tabata. Eu só acho que, sei lá, velho. Enfim, né? Enfim, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Aí, eu quero te convidar aqui pra gente olhar uma coisa e fazer uma reflexão. Eu sempre falo de rótulos, né? Tento colocar a pessoa, tento descrever, falo, ó, só falar direita e esquerda não ajuda muito. Então, eu acho que as palavras, elas têm um valor, são importantes. Não gosto de ficar usando palavras ao vento. Gosto de colocar coisas. E eu não gosto de relativização. Eu gosto de falar, ó, isso é isso, isso é isso. Eu acho que as coisas são diferentes. Bolsonaro foi vítima do Adélio. O Trump do cara lá. Mas, gente, o que aconteceu com o Pablo Marçal? Ninguém apoia. Mas se equivale a essas coisas? A censura do Pablo Marçal é a mesma coisa que a facada que Bolsonaro tomou? Eu acho isso chato. Eu acho isso muito chato, sabe? O tempo, assim, ele tá fazendo o marketing dele. Mas pra mim tem algumas coisas que são estranhas. E você vê que não é... E, por exemplo, você vê, ó, ele fez isso. O Marçal fez, posta essa imagem. E a equipe do Marçal, você tem aqui o cara que chefia, né? E o plano de governo do Marçal meio que vem na mão dele, que é o Felipe Sabará. A Adélia Bispa de Harvard não conseguiu o que queria. Faz um M. Poxa, cara. Quando você chama a Tabata Amaral de Adélia Bispa, você tá falando que... Olha o que Bolsonaro fez. Ele quase morreu. Ele passou por, acho, 9 cirurgias. Ou 7 cirurgias. Eu acho que é muito diferente. Sabe? É um impacto gigantesco na vida da pessoa. Eu tenho certeza que toda vez que o Bolsonaro vai na manifestação, ele deve pensar, deve ficar um pouco de medo, né? Vai que aparece alguém muito perto. Sei lá. Também às vezes o Bolsonaro é meio doido da cabeça, não pensa nada. Mas, sabe, eu acho meio ruim quando você começa a relativizar essas coisas, tá colocando tudo junto. Você tá, assim, meio que reconstruindo todos os passos de Bolsonaro. Eu não acho que esse é um caminho bom. E eu digo pra vocês, tem algumas coisas pra mim que eu julgo as pessoas pelo caráter delas. Por algumas coisas que elas fazem. Eu tô mandando você não votar no Pablo Marçal? Não tô falando isso. Eu só acho que esse tipo de comparação, ela é indevida. É fazer pouco do que aconteceu com o Bolsonaro. A gente tem que chamar as coisas do jeito que elas são. A direita, na época do Fica em Casa, achava um absurdo chamar Bolsonaro de geno. Porque geno era o cara lá do bigode, da Alemanha. Aquilo é geno. A gente não pode relativizar as coisas. Pegar o sofrimento de uma pessoa e fazer pouco. Sabe? E aí você vê, é um negócio articulado. É o Marçal falando isso, é o Sabará falando isso também. Mas agora vamos para a polêmica, porque aqui foi só a parte de boa. Só que antes de falar da polêmica, meio que... Vocês vão entender por que eu vou falar isso? Isso daqui são 3 tabelas, começando pela direita. Essa aqui é a tabela do Atlas de 2023. A quantidade de páginas. Aqui é a quantidade de páginas do Atlas de 2024. O de julho eu botei de amarelo porque ainda não terminei. Ainda falta concluir lá. Está 91% concluído. Está com 389 páginas. Se você somar esses dois, vai dar 4.152 de 2023, 2.929 de 2024, juntos tem 7.081 páginas. Isso aqui eu produzi. Tá pronto. O de julho não tá publicado, mas já tem 7.081. Aí eu tinha um livro aqui em casa e fui fazer uma matemática. É esse aqui, ó. Pablo Marçal gosta de uma espada melúdica, né? Então, esse aqui é o Mil a Noites. Tá até comidinho assim, eu comprei barato, né? O cachorro, na verdade, que mastigou, mas eu comprei barato. 1.000 Noites, 475, não é esse? É. Aí eu tenho aqui a Ilíada, com 530. Vou botar até meu teclado aqui pra frente. Vamos fazer aqui um montinho. Aí eu tenho aqui a Odisseia, 430. Viagem de Marco Polo, com 350. A Divina Comédia, com 480.
a coletânea de Shakespeare, 575, e o volume 2, 575. Aqui dá 3.405. 3.000, né? Então, pensa numa folha A4, porque é revista, né, o Atlas. Então, seria uma folha de A4, 2 desses. Isso daqui é 3.400. Esse mais esse, duas vezes aqui dá 6.800. Duas vezes isso daqui dá 6.800. 6.800, duas vezes isso. Eu já escrevi 7.081. Duas pilhas dessa, não dá a 7.000. Então, eu acho que eu sou uma pessoa meio metódica. Eu acho que, na hora que eu comento sobre... Vou até deixar aqui a pilha. Vou deixar aqui a pilha. Pilha de livro. Ainda tá um pedaço escondida, né? Então, você acha que quando eu comento de algumas coisinhas, eu acho que eu tenho algum embasamento. Tirar aqui só da frente. Vamos fazer direito. Tirar direito. A gente faz as coisas com algum embasamento. A gente não é maluco. Vou botar aqui na minha frente. Vou botar aqui o livrinho. Então, por que eu tô falando isso, né? Se for pra cair, vamos cair junto, Bolsonaro. Vamos cair junto. Na alegria e na tristeza. Não é assim? Ontem eu até vi um vídeo... Ontem vi um vídeo da MBL que eles falam que o bolsonarismo é o bonsonarismo. Porque o bonsonarismo, ele surgiu no tempo bom. Tudo era bacana, tudo era ótimo. Falar de Bolsonaro rende likes, pics, superchat, tudo mais, todo mundo gosta. Aí na época da bonança. E quando vem a época da seca, você vê que aliado mesmo não tem quase nenhum. Mas, tamo aí, Bolsonaro. Vou pra cair, vamos nós dois afundar o barquinho. Nós dois, igual Titanic. Pode até fazer um meme. Esse rapaz aqui, gente, não sei se vocês viram. Porque Bolsonaro ele tá sendo cobrado por ter se vendido ao Centrão. Bolsonaro agora é o cara do sistema. Esse rapaz aqui no vídeo do Marçal, esse é o vídeo do Marçal, se chama Daniel José, né? Como você pode ver ali no tweet. Você deve ter visto essa pequena peça de propaganda aí do Marçal. Pois bem, esse aqui é o Daniel José. Aqui é uma foto dele, né? Com o Marçal, estão juntos. Esse é um dos aliados do Marçal, um dos grandes aliados do Pablo Marçal. E, né, Bolsonaro é o cara vendido ao sistema. Tenho que ver aqui o teclado. De 2023 pra cá, eu escrevi isso. Mas eu produzo o vídeo desde 2019. Eu só não escrevi. Aí eu quero dar uma olhada em alguns vídeos de 2019. Dossiê Dallagnol, episódio 97. Dossiê João Dória, episódio 109. E o episódio 111, que tá falando ali, ó. Dória está criando Big Brother em São Paulo e Novo assume ser de esquerda. Vamos começar aqui pelo 97. Botar aqui. Botar assim na tela como eu fiz no outro dia. Deixa eu dar aqui um zoom. Que aí todo mundo pode ver que é o episódio 97 e que eu não tô mentindo. Ó, aqui em cima, né? Ó, 97. Mas vamos lá. Aqui, ó, falava do Renova BR e tudo mais. Ó, Luciano Huck. Fazendo com o Lula livre, né? Renova BR e tudo mais. Aí o vídeo terminava com... Aqui, ó. Antepenúltimo slide. Bancada Lema. Os políticos apoiados pelo segundo homem mais rico do Brasil. Quem é? 5 se candidataram por partidos diferentes, né? Felipe Rigoni, Tabata Amaral, que juntos criaram o PL 2630. A divergência, no entanto, em termos ideológicos. O deputado estadual Daniel José, por sua vez, diz apoiar o corte orçamentário. Ó, o Daniel José, o aliado do Pablo Marçal, é da bancada do Lema. Amigo da Tabata, pai. Que viagem, né? Cruzes. Renova BR, Daniel José, líder do Renova BR, foi deputado estadual mais votado pelo Partido Novo em São Paulo. Livres, Daniel José, 7º mais votado no primeiro turno do Novo em São Paulo. É do Livres também, né? Que onda. O Livres defende meu corpo, minhas regras. Será que o Daniel José deixou de apoiar? Curioso, rapaz, curioso. Mas vamos voltar aqui, né? Aí, olha isso aqui. Esses dias, foi esses dias agora, esse ano. O Pablo Marçal tá falando aí sobre grandes empresários. Quem que ele cita como exemplo de sucesso? O Lema, rapaz. Será que foi o Daniel José que ensinou pra ele? Quem diria, né? O Pablo Marçal, quando menciona o Lema, é pra elogiar e usar como exemplo de inspiração. Interessante. Lema escreveu livros, participa muito de movimento empreendedor, vejo como natural ter prestígio por ser um empresário de sucesso, hoje um pouco menos, talvez depois das Americanas. Aí a Paula respondia que o Lema é o oposto do empreendedorismo honesto. Ele só virou quem ele é por corrupção e coluio com o Estado. Ele é a essência do que eu chamo de sociocapitalismo ou capitalismo de Estado.
mas talvez o Marçal se atrapalhou. Aí, olha que engraçado, né? O aliado do Pablo Marçal, de direita, né? O Pablo Marçal tá contra o sistema. Ele tem um cara do Lema do lado dele, mas ele tá contra o sistema. As 5 maiores mentiras de Bolsonaro. Estamos há quase 3 anos sem corrupção. A Amazônia não pega fogo. O que mais está salvando o Brasil é imunidade de rebanho. Tenho provas que venceu no primeiro turno. Fomos o país que menos sofreu no Fica em Casa. Bolsonaro Day, né? Que é o 1º de abril. Aí, olha que engraçado isso aqui. Sabe quem é esse rapaz? Felipe Sabará? É aquele ali que tava chamando a tábua de Adélia Bispa. O Felipe Sabará, que é o coordenador da campanha do Pablo Marçal, fala isso sobre o aliado do Pablo Marçal. Daniel sai do Novo para ir pro Podemos, ganha apoio do Moro, mas Moro sai do Podemos. Belo move, inteligentíssimo. Fizeram as pazes, Sabará? Vocês fizeram as pazes agora? Essa é a turma do Pablo Marçal. Tava com o Moro. Né? Traiu do Livres para Fica em Casa, bancada do Lema. Tá bom. Olha aqui, rapaz. O cara que fica fazendo vídeo com o Pablo Marçal. Sabe que evento é esse aqui, gente? Olha a data, 12 de setembro. Foi aquela manifestação do MBL que o João Amoedo foi, com aquela bandeira sindical, que o Dória tava lá. Era por impeachment do Bolsonaro. Foi o próprio Felipe Sabará que colocou, que fofinha a participação dessa criancinha. Aí eu dizia, o marqueteiro do Daniel José, que também é amigo do Sabará, embolsou mais de 50 mil reais na campanha. Acho que a maioria sabe quem é. O rapaz continua desaparecido e silêncio sobre tudo que o Novo vem fazendo. Vamos aqui ouvir o vídeo. Olha. É no momento que estamos vivendo, que fica óbvio que não dá para ter um presidente como ele nesse país. É no momento Não dá para ter um presidente como ele nesse país. Aí você pensa, realmente é o Daniel José? É. Parece que Felipe Sabará, né? E Daniel José é o homem do sistema. O homem do sistema do Lema. Aliado do Pablo Marçal. Tá ali, ó. Supera, Filipinho. Vai terminar uma graduação para ter um diploma de verdade que a gente conversa. Segura a coisinha fofa pequena, que a verdade vem a galope. Não vale a pena abandonar convicções para surfar não da política. Trair a si mesmo é irreversível. Este post foi excluído. Eita, quem que excluiu esse post, hein? Você se dizia social-liberal quando entrou no Novo. Agora finge ser conservador. Você é o maior exemplo de um vendido que eu já vi. Tão falso quanto o teu diploma universitário. Sabe para quem foi essa postagem? Aqui, ó. Eu filtrei as respostas do Daniel José pro Felipe Sabará. Tá aqui, ó. Em resposta ao Felipe Sabará. Por que o Felipe Sabará apagou esse tweet aqui, Sabará, na eleição, né? O cara te pegou na curva, né, cara? Social liberal, agora é conservador. Agora tá com o Pablo Marçal. Vai plano de galho em galho. Aí só pra você ver, né? Bolsonarista, Felipe Marçal vai coordenar plano de governo de Marçal. Quem são os ex-secretários de Dória que comandam a campanha de Marçal? Aí olha essa postagem aqui, ó. De ontem. Brasil que queremos. Bolsonaro, presidente 26, com ministério de direita. Tarcísio 10, governador com secretariado de direita. Marçal 28, prefeito. Demissão dos secretários de esquerda e finalmente um time de direita na cidade de São Paulo. Quando Dória era prefeito, quem que acelerava junto? Quem é que acelerava junto? Mas agora é de conservador, né? Super conservador. Rapaz, se tá pra nascer alguém mais oportunista que o Felipe Sabará. Ele colou com Dória. Ele colou, né, em 2022 2020 no Novo, tentou, né? Ele era o cabeça de chapa da Marina Helena. Aí não deu certo. Aí foi pro Republicanos, ajudou na campanha do Tarcísio, tava no governo Tarcísio. Saiu, agora tá com o Pablo Marçal, rapaz. Sabe, é um negócio assim, mas Bolsonaro, que é o cara do sistema, acelera. Mas vamos voltar aqui. Um dos pontos que critica aí o Ricardo Nunes é do Fica em Casa. Aí querem me convencer que eu tenho que apoiar o Pablo Marçal. Você tem que apoiar. Não, eu não vou apoiar ele. Eu vou apoiar quem for pro segundo turno. E eu também não vou apoiar o Ricardo Nunes. Olha o que o Daniel dizia. O lockdown é global, né? Porque temos que evitar tudo. Antes de tudo, um lockdown de 15 dias era extremamente necessário. Pena que não só foi 15 dias, né? Que era 26 de março. Aí você vê, esse é o aliado do Pablo Marçal. Renova BR, Livres. Eu falava no episódio 97. Aí vocês querem que eu apague a minha história. Vocês querem que eu apague o que eu falei, o que eu sei, pra apoiar o mito Marçal? Que tá querendo comparar a censura dele ao caso do Adélio Bispo? Você tá de brincadeira comigo? Eu prefiro afundar junto com o Bolsonaro. Afundaremos juntos.
Aí, vamos relembrar uma coisa que o Marçal falou. Porque ele tá cobrando que o Bolsonaro seja homem. Seja homem, Bolsonaro. Escuta isso aqui lá na entrevista de junho, pro Braddock. Eu iria ponderar sempre, eu não ia seguir linha de político. O político não é especialista em questões sanitárias. Eu ia chamar especialistas do mundo inteiro. Eu não vou falar quem fez certo, quem fez errado, mas eu sei o seguinte, quem pensa só de um lado, essa pessoa ela tem problema, porque ela vai comprar só o ônus e vai esquecer, ou ela vai comprar só o bônus e vai esquecer o ônus, ou ao contrário também é verdadeiro. Então, assim, não tem como político tomar decisão sem especialista. Tem que ouvir especialista. Eu sou a favor disso. Essa é a resposta do Pablo Marçal sobre o que ele faria se ele fosse prefeito em relação ao Fica em Casa. Quem perguntou foi o Constantino. Por que o Pablo Marçal não falou, eu não ia fechar a cidade, não? Não tem que ouvir os especialistas do mundo. O Fausto é um especialista. Os especialistas todos falando que tinha que fechar tudo em São Paulo. O aliado dele, Daniel José, também apoia o Fica em Casa. Aí eu tenho que bater palma pro mito Marçal? Eu vou afundar, eu e Bolsonaro, igual Titanic. Vamos afundar juntos. Vou afundar com ele. Vou afundar com o Bolsonaro. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Vamos voltar aqui pra gente ver os vídeos passados. Vamos voltar pros vídeos passados. A gente olhou 97. O próximo na ordem é o... Cadê? É porque não tá aparecendo aqui. Aqui é o 109. Vamos olhar o número 109. Diminuindo aqui o 97. Vamos olhar na coisa. Porque Bolsonaro, ele tem que se posicionar, tem que ser homem. Não é se vendeu pro sistema. Era um dossiê sobre o João Dória. Olha que engraçado, né? Qual é o posicionamento do Novo sobre Meu Corpo, Minhas Regras, drogas e outros temas? Entendemos que discussões relevantes, como a legislação das drogas e tudo mais, né, não devem constar na agenda do Novo nesse momento. São questões importantes, né? Tá, beleza. Aí você tinha lá a turma do Novo, o Osterman, defendendo essa agenda. Você tinha o Vinícius Poit. É preciso tirar o conservadorismo da conversa sobre a cannabis. Tá bom. Aí você vê, né? Esse aqui era o Acelera, né? O secretário do Dória. Na época, oferecendo ração humana. Amiguíssimo do Vinícius Poit. Aí quem era o Vinícius Poit? O filho de Wilson Poit, que ocupa a diretoria executiva lá do Sebrae. Quem colocou foi o Dória. Após a interferência de Dória, conselho troca orçamento do Sebrae. Ué, o Marçal também não foi atrás do Dória? Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, eu vejo o Marçal igual a porcaria do Ricardo Nunes. Eu não apoio nenhum dos dois. Eu tenho memória, gente. É esse cara aqui que quer... quer que eu cobre Bolsonaro. Vai lá, Bolsonaro. Mas beleza. Aí, tem o outro aqui, o 111. A gente vai aqui relembrar e viver. Momento relembrar e viver. Eita, esse aqui foi bom, viu? Tem até a ver o caso do Marçal, que foi na época de muita censura. Aí, olha só, foi a época que o senhor João Dória veio com a ideia de fichar os detratores. Quem revelou na época foi a Cruzoé, aí tá aqui, mais ou menos o que queria fazer, né? Parte do edital, o que é que o Dória queria, as análises de rede social, tudo mais, pipipi, ppp. Aí, ó, aqui, ó. O Pablo Marçal antissistema. Entre a direita e a esquerda, existem os liberais que trabalham de forma inteligente para construir um país que vá para frente. Aí é engraçado que a turma perguntava, admiro o Partido Novo, assim como o Zema, vejo nele direita racional, técnica e ponderada. Ficar em cima do muro é péssimo. Sem muro, para frente. Que medo desse de assumir que é de direita, cara? Quem fica em cima do muro não resolve, não ganha nada. Para frente. Acho erro não se admitir direita, não somos nem de centro nem de esquerda. Vamos pra frente. É pra frente, né? Pra frentex. Aí, você vê aqui, né? Bora trabalhar pra unir esses dois? Unir esses dois, né? Tá bom. Vamos ver o que o próprio Pablo Marçal diz. Será que Pablo Marçal quer unir o Tarcísio? Olha como já tá o nível do discurso. Isso porque ele falou que não ia atacar Bolsonaro, né? Ia poupar Bolsonaro. Deu a palavra pro Nunes, mas, ô, Tarcísio, tem um negócio chamado gratidão e honra. E homens de bom senso nunca podem se curvar. As pessoas de direita estão estranhando você por você sempre estar neutro. Você quer ser candidato a presidente da República, sua candidatura já vai acabar agora, se você não tomar uma posição. Você está se levantando, você é um homem de Deus, cara. Você está se levantando contra alguém que foi chamado. Você não brinca com isso, você vai ser removido do que você está fazendo.
Você, até 11h59, eu era um cara querido. Aí que você viu que eu virei uma ameaça, você virou pra cima de mim. Cuida do que você tá fazendo. Você foi abraçado pelo povo de São Paulo e você tá fazendo uma coisa que vai custar a sua vida política. Esse é o recado que eu te dou, Tarcísio. Não entra em discussão de comunista. Não curva para comunista. Você está perdendo todo o crédito que a gente deu como povo. E pro Bolsonaro o recado. Rouba a sua palavra com o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Nós colocamos você na presidência da República acreditando que você ia, de fato, lutar contra o sistema. Tá preocupado com o quê, Bolsonaro? Você tá de brincadeira com a gente? Você vai curvar para esses caras que defendem ideologia de gênero? Você vai se curvar para esses comunistas da prefeitura de São Paulo de verdade? Esses caras que defendem aborto, você vai se curvar para esses caras? Esses caras que estão usando a escola pública para doutrinar nossos filhos? Você vai fazer isso, Bolsonaro? A gente acreditou em você porque você não tinha rabo preso com ninguém. O que aconteceu com você, Bolsonaro? Rompa o mais rápido possível com a palavra que você teve com o Valdemar. Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim para você, Bolsonaro, se você não tomar atitude de homem. Você precisa recalcular isso aí, vai ter prejuízo de qualquer jeito, apoiando ou deixando de apoiar o Nunes. Calcula o prejuízo menor, vai ser mais inteligente para você. Ainda ameaça, viu? Ainda ameaça, calcule o prejuízo menor. Vou cair junto com o Jair. Vocês vão me cancelar. Eu esperava ser cancelado em 2026, na eleição. Quando tivesse que ser forçado a apoiar no primeiro turno algum liberal. Eu pensei que ia ser lá, mas eu vi que vai ser agora. Vai lá, gente. Vai lá, seja homem Bolsonaro. É engraçado que eu fico assim, né? A política, eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, ela é baseada na palavra. Porque pensa, você vai na reunião política, você faz um acordo com o cara. Você sai do acordo para ir no fórum, registra. Não, vamos aqui registrar o acordo, que a gente acertou isso entre nós dois. Então, acho que o que vale na política é a palavra. Por isso que o Lira é um cara muito poderoso, que ele promete, ele vai lá e cumpre. Aí, ele diz, Bolsonaro, rompa com sua palavra. Cara, é um negócio assim, ele tá confrontando o cara, ele tá assim, se humilhe, Bolsonaro, porque você vai ter o prejuízo de qualquer jeito. Que loucura, cara. Rompa a sua palavra. Rompa a sua palavra. É assim que a gente vai caminhar para as coisas. Rompa com sua palavra. Não, que você tá assistindo com essa galera que apoia isso, aquilo, outro. Tipo o Daniel José. É, Pablo Marçal. Isso aqui é de um. Quem é a equipe do Pablo Marçal? Não faço a mínima ideia. O cara, todo mundo agora, o Tarcísio agora se uniu com os comunistas. Cara, é porque é fácil falar isso pro povo, né? E as pessoas caem numa coisa dessa. E se você pontuar isso, você é idólatra. O idólatra que escreveu só esse ano 2 pilhas dessa. Idólatra. Nossa, imagine, Bolsonaro, 7.000 páginas te lambendo. 7.000 páginas lambendo o Bolsonaro. Aí eu quero voltar aqui, gente. O Sabará, ele é um mentiroso. O Sabará saiu do governo do Tarcísio. E não foi porque ele quis, não. Ele não tem... Eu acho que a relação dele com o Tarcísio não tá nada boa. Eu não aposto, não. Eu tenho certeza que essa aposta aqui é mentira. Sabe? O nível de manipulação, o que vocês estão fazendo nas redes, Sabará, é abjeto. É abjeto. Eu sei por que você saiu. Como foi a sua saída. Algumas pessoas também sabem. Sabe? Muita gente até entende. Não acho que você nem tá errado, etc. O ponto aqui é... Cara, a sua relação com o Tarcísio foi uma na eleição. Tiveram algumas mágoas. Sabe? E você posta assim como se fossem best friends. Ai, é demais, viu, bicho? É demais. Luta com burro acima da cintura. Seria muito bacana o Sabará via público contar como foi a saída dele. Contar. E engraçado, né? Porque ele diz que essa é o que a gente quer trabalhar pra unir. E o Pablo Marçal tá trabalhando pra desunir. Não, que o Tarcísio aqui não, etc. Tudo mais. Aí depois, ele ainda mandou essa daqui, ó. Olha o nível que as coisas estão. Isso porque ele falou que ia poupar Bolsonaro. O povo não é bobo. Deus já mudou a sorte desse país. E aqueles que não conseguiram por terem rabo preso, por tentar proteger parentes, pessoas que estão se curvando para proteger processo de parente, que caia todo mundo. Se for para eu cair, que caia, mas que a palavra do Deus vivo não caia, que a promessa que ele tem para essa nação de ser uma grande nação não caia, que se for para todo mundo cair, que caia. Agora, eu não vou me curvar para vocês. Eu não aceitei vender minha alma para ter coligação de muitos partidos.
Estou aqui na humildade, com pouco dinheiro, mesmo tendo bilhões para colocar nisso, eu não vou. Pois é, né? Bolsonaro do rabo preso. Ai, e vai ter muita gente que fala que Bolsonaro tem rabo preso mesmo. Por que ele tá apoiando o Nunes, etc e tudo mais? Ai, nem... Enfim. Outra vez esse comentário aqui do Márcio Gualberto, falando assim, ó, carta aberta ao presidente Bolsonaro e seus filhos. Sou um católico na política e é assim que me defino politicamente. Tanto tento fazer na política a partir da doutrina social da igreja. E analisando as reações do que estão fixados na eleição de São Paulo, agora compreendo melhor como chegamos onde estamos. É quase inacreditável que Bolsonaro esteja sendo massacrado, direto ou veladamente, por uma parte da direita. E tudo isso por causa de alguém que ainda é, na melhor das hipóteses, uma incógnita. O cara nunca exerceu nenhum cargo e nem sabe, bicho. Não consigo ficar um tanto quanto perplexo diante de tudo isso. Até mesmo o Carlos Bolsonaro está sendo perseguido. Pois é, imprestável. E aqueles que, assim como eu, tentam fazer uma reflexão respeitosa, fora do pensamento majoritário, é rapidamente acusado pelos mais pacíficos desses vários grupos que surgiram de bolsonarista fanático. Os mais pacíficos chamam de fanático, né? Os outros aí é de cadela, de peitinha de político e tudo mais. É impressionante. De uma hora para outra, o presidente, aquele que quase morreu, ficou com sequelas, vive sendo perseguido há 30 anos, né? Passou a ser o grande vilão, juntamente com os seus filhos. Jamais poderia imaginar que algo tão doloroso aconteceria. E sei que muitos dirão com a máxima dureza. Bolsonaro fez por onde merecer todo esse desprezo ao se dobrar diante do Valdemar. É muita maldade. Acabei de ver um vídeo, que ainda não sei se foi feito nesta tarde, onde Pablo Marçal basicamente está ensinando que Bolsonaro é um vendido. Que a vida do Bolsonaro demonstra justamente o contrário. Mas vamos supor que o presidente tenha tomado a decisão errada. Vamos lá, vamos partir desse pressuposto. Bolsonaro errou com o Nunes. É assim que vocês fazem com ele? É agredindo o Bolsonaro, permitindo que seja agredido e é ofendido, que o suposto erro vai ser corrigido? A lealdade de vocês vai até a página 2? Não existiriam outros meios mais apropriados e respeitosos? Será que muitos não estariam usando esse período eleitoral em São Paulo para enfraquecer Bolsonaro entre os seus? E esmagá-lo por não ter roubado e permitido que roubassem? Recuso-me a aderir a esse movimento. Perco meu mandato, mas não minha dignidade. Perco seguidores, mas não o juízo. Não estou à venda, valores, honra e princípios não se negociam. E lealdade, apesar de não ser dizer amém para erros, também não é jogar seu líder às feras por não concordar com ele. Essa aqui para mim é a principal parte. Lealdade não é dizer amém para tudo. Mas uma coisa é não dizer amém. Outra coisa é literalmente escorraçar o cara. Caríssimo presidente Bolsonaro, conte com minhas orações, amizade sincera, companheirismo verdadeiro. Que Deus nos abençoe, proteja e guarde. Fiquemos firmes, pois os humilhados serão exaltados. Não há mal que dure para sempre. Aí o Ebert, não vou nem dar carteirada de nada do Ebert, fez uma entrada interessante falando o seguinte: Bolsonaro venceu 9 eleições, elegeu governadores, vários senadores, deputados, mas ele fez a cagada de apoiar o Nunes em vez do Salles, induzido a erro pelo inexperiente Valdemar. Ele deveria ouvir os especialistas de política virtual, quem sabem tudo o que os outros devem fazer. Dizer isso não é ser apoiador cego do mito. Para mim parece óbvio que Salles não seria favorito contra Boulos. E esse papo de que é melhor perder em pé do que ganhar de 4 é uma retórica fácil para um público afobado, reativo, imediatista e antipolítico. E eu realmente, assim... tem uma tese de muita gente, não, melhor para mim a gente perde em pé, perde com honra. Mas, enfim. O pessoal, não, se fosse o Salles, nada disso estava acontecendo. Se fosse o Salles, o Pablo Marçal não ia ser candidato. Ele não ia, né? Não ia ser candidato. Se fosse o Salles. Se fosse o Salles, ia estar tudo ótimo, ia ser uma garantia de vitória também. O perfil dessa eleição parece mais favorável para centro-direita do que para a direita. E outra, é tão absurdo assim apoiar Nunes que parece estar sendo parceiro do Tarcísio. Será que vale arriscar perder e deixar Tarcísio espremido entre Lula e Bolsonaro? A quem se interessa? Quanto a Marçal, ele basicamente imita muito do que Bolsonaro fez em 2018, com a diferença de ser só um imitador oportunista. Tem a vantagem de ter nada a perder
E cresce na falta de estrutura política na direita que faça o eleitor compreender a candidatura de Nunes. Que eu não estou nem disposto a compreender. Eu já falei, você vota em quem você quiser. O ponto desde o primeiro dia é, olha o que está acontecendo com as pessoas comuns. A direita, por mim, divide. Eu quero que a direita divida mesmo. Eu quero que ela divida. Divide. Pode dividir. Mas divide. Vai para um lado, vai para o outro e vida que segue. E realmente começar a ter uns movimentos mais delineados, que cada um pensa, que tem suas devidas agendas. Mas pelo menos coloca essa thread aí para pensar. Não precisa apoiar o Nunes. Mas a turma quer massacrar Bolsonaro. Aí você vê a Genana Pascoal. Eu tenho uma foto dela com Sabará, ao Afacadre, que falava que a questão do meu corpo, minhas regras era a saúde pública. Mas Bolsonaro que tem que virar homem, se vendeu pro sistema. Se Marçal for eleito prefeito em 26 sair para concorrer à presidência, teremos nossa primeira prefeita negra. A senhora Antônio de Jesus até se parece com a Kamala, seria a nossa Kamala à direita. Eu ainda estou avaliando o cenário sem interesses eleitorais. Ela não tem nenhum interesse. Ninguém tem interesse nenhum em nada. E aí, para voltar pro início do vídeo, né? A única coisa que o Marçal fez foi abafar o escândalo do TSE e do Tagliaferro. Tem método. Então, gente, tá com raiva de mim? Pode ficar. Eu não vou abraçar a candidatura do Marçal. Eu não vou abraçar. Mas eu não vou abraçar a candidatura do Marçal. Me perdoa, eu não vou. Eu vou continuar achando que é errado falar que existe um gabinete do ódio, que existe ataques sistematizados. Eu vou achar que isso é errado. Eu ainda vou ficar prestando atenção na ordem cronológica dos fatos para ver quem começou com ataques. Eu vou continuar lembrando o que eu noticiei no episódio 97. 97. Hoje é o 1764. Eu vou continuar lembrando. Vocês querem destruir Bolsonaro? Destruam. Eu vou ficar lá com ele, porque eu acho que, pelo pouquinho que eu acompanhei ao longo dos anos, só de 23 para cá foram 7.080 páginas escritas, mas para muita gente também não serve de nada. Não serve de nada, de porcaria nenhuma, sabe? É tudo lixo, tudo descartável. Eu sou um traidor, sou um bosta, sou paga-pau do mito, passador de pano. Ninguém presta. O que presta é o novo. É sempre assim. Não é a primeira vez que eu vi isso. Eu sofro desde o episódio Roberto Jefferson. Roberto Jefferson tentou me incriminar. E eu tinha que ver o pessoal batendo palma pro Roberto Jefferson. O cara tentou me incriminar. Ninguém liga. O Ayan me ameaçou publicamente. Aí veio o episódio aí do Pavinato. E ele pediu desculpa pra Bolsonaro. E eu queria as vítimas. Ninguém liga, porque é pra unir a direita. A unir a direita passando por cima de tudo. E se você tiver contra, você é máfia digital. Cara, eu tenho memória. Já sofri na pele muita coisa. Não fiquei me vitimizando. Me ajude aqui a colar. Vida que segue. Quem acompanhou a notícia da imprensa na época ficou sabendo. É isso aí, pô. Continuo. Meu posicionamento é isso aqui. É o que eu penso. Minhas opiniões normalmente são formadas com base em fatos, matérias, coisas que aconteceram. Para eu chegar nessa conclusão, tenho que sempre embasar muito bem. Mas aí, o vendido é o Bolsonaro. O herói é o Marçal. O Brasil merece o Marçal. Vai lá. Vai ser presidente. Bota lá. E vamos ver. Eu já vi esse filme. Eu já acompanhei Vaza Jato. Eu já acompanhei 7 de setembro de 21. Eu acompanhei o dezembro de 22. Fui cobrado em todas. Chamar de covarde, de vagabundo. De não inscrever no seu canal porque você não fala do que importa. Vou continuar aqui. Você vai saber que vai ter a notícia de manhã. Eu vou falar de alguma coisa. Talvez coisa que você não quer. Daí tá lendo notícia, vídeo, tweet. E é isso aí. Não é isso aqui. Senão eu vou ficar dando cavalo de pau. Não vou dar. Todo mundo aí, vote em quem quiser. Vote em quem quiser. Sabe, as pessoas não conseguem mais nem pegar essa dicotomia. Ou é Marçal ou é Nunes. Ou é Marçal, tem que apoiar, Marina. Cara, eles são de São Paulo. Tem gente que mora em Fortaleza, no Ceará, e tá destruindo o coleguinha, fazendo denúncia, aí pra tentar derrubar a conta, aí dá exposed, aí faz doxing. Olha o que se tornou rede social. Que loucura que tá acontecendo, sabe? É um negócio assim que eu pensei que isso ia acontecer em 2026.
Eu esperava isso em 2026. Mas tá acontecendo agora. E se eu sobreviver, vocês vão me cancelar em 2026. Será o ano do meu cancelamento ao não apoiar no primeiro turno um liberal, caso Bolsonaro não seja candidato. Caso vão me forçar, algum dos liberais vai despontar. E eu não vou apoiar. Vai ser certeza. Eu já sei. Eu estou profetizando isso. Fico por aqui. Daquela curtida compartilhada. Vou mandar esses vídeos lá para se alguém tiver interesse lá no Telegram. O link tá sempre na descrição. E é isso. Se quiser voltar amanhã, eu ficarei muito contente. Espero que mesmo nas discordâncias a gente continue, ainda tenha algum tipo de valor no que eu digo. Mas se não tiver também, eu vou ficar triste. Eu realmente vou ficar triste. Eu vou fazer o quê? Vou ficar triste. Eu tenho que botar a cabeça no travesseiro e dormir direito. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.